tinha alguém que o senhor buscava orientação nesses momentos de decisões? Olha, não, nessa decisão eu não tinha contato com o mestre Bima. Telefone, não tinha nada, né? Acho que era algo Não muito existia. difícil, né? Meu irmão viajou um mês viajando de navio, não tinha comunicação. Em casa não tinha telefone. Então era mais do pensamento mesmo e pensar que tinha que seguir e as dificuldades da vida tem que enfrentar. Entendeu? Então era uma decisão, não ia voltar atrás e é isso que eu queria. Então foi uma decisão difícil, mas eu tomei a decisão e não me arrependo. O sofrimento transformei em ensinamento, entendeu? Minha experiência foi um laboratório. Claro que sofrer não é bom, mas quando há necessidade de se passar dificuldades, se ensina muito para a vida. Então isso me ensinou muito, né? Aí começou esse trabalho, o segundo trabalho do senhor, o senhor já estava fazendo parte? Não, eu fiquei acho que uns 2 anos ensinando na Nicei. Sem grupo? Sem grupo, né? Depois, em seguida, eu conhecia o Grupo Senzala, que os fundadores são baianos também, meus amigos, e alguns deles, quando eu ia a Salvador, eu tinha contato lá no Mestre Bimba e alguns ficaram lá em casa, que eram amigos de camisa roxa. Tá vendo? E nós fizemos, eles estavam no Associação dos Servidores Civis em Botafogo, que é ao lado do Canecão, onde eu fazia o show. E eles iam assistir lá o show, e eu frequentava as rodas dele, as aulas, todos. Eram vários mestres que davam aula lá. Tá entendendo? E depois de um tempo, o Gato, que era um dos mestres, foi um dos primeiros que convidou para ir às rodas do Rio de Janeiro. Ele levou na roda do Celso, mestre Celso, da Rainha. A primeira roda que eu fui foi dele, levada pelo Gato. Depois a roda do Arthur, roda do Mentirinha, do Olaria. Né? E fui. Essa coisa, o Gato foi fazer um curso, ele é engenheiro, e me deu a turma. Falou, Camila, você quer ficar com essa turma? Eu vou fazer um curso. Achei que ele ia voltar. Eu segurei a turma para ele voltar. Ele disse, não vou voltar não. Ele voltou e deixou a turma comigo. Então eu dava aula da Nicei, comecei a dar aula na Associação dos Servidores, né? No Grupo Senzala. E o senhor já sentia que tinha um estilo próprio nessa época? Não, eu tinha uma forma de jogar, acho que todo capoeirista tem sua forma, de acordo com sua personalidade, suas influências, né? Influi bastante. Então eu sempre tive uma característica de jogar, personalidade no jogo, identidade. Eu nunca fui um capoeirista de estar, sei lá, imitando assim. Eu me espelhava nos grandes capoeiristas, e principalmente no Mestre Bimba. Meu espelho maior é o Mestre Bimba. Eu não vi ele jogar. Eu vi ele gingar e mostrar movimentos, segurando na mão para gingar. Já sabia gingar, mas ele segurou na minha mão. Gingamos juntos, depois ele soltou a mão e gingamos juntos. Então, meu maior espelho é o Mestre Bimba. Depois meu irmão se tornou um dos maiores capoeiristas do Mestre Bimba, da Bahia, também. As duas, Mestre Bimba e Camisa Roxa. Depois eu fui vendo outros capoeiristas. Então eu joguei muito na rua, né? Em todos os segmentos da capoeira. Então eu fui influenciado por tudo, mas e desenvolvendo uma característica própria. O senhor acha que era o maior desafio de conquistar o respeito por ser jovem? Eu tinha 16 anos, dava aula para adultos. E aí eu queria demonstrar mais velho, mais maturidade, responsabilidade. Era muito sério. Eu fui criado numa educação rígida, simples, mas como rígido. Obedecer, tá entendendo? Satisfação. O porquê, pra quê. Não é isso? Então eu levava aquela coisa séria. Então as pessoas pensavam que eu tivesse mais idade. Eu tinha 16 anos, mas parecia que tinha 22, 25. Não é? E vi também a simplicidade, mas a seriedade do Mestre Bimba ensinar.
Ele ria na hora de rir, mas a coisa ali era séria, falava pouco, no olhar ele saía aprendendo com os erros, com os acertos, né? Então, eu sempre levei isso muito a sério. E eu queria, desde quando eu ensinava lá em Salvador, meus amigos do bairro, eu levava a sério também. Eu acho que na hora de treino não pode ser brincadeira. Então eu levei isso até hoje. Eu sou meio exigente na aula, qualidade de professor me dedico tanto. E não está como eu gostaria, mas se eu fosse, não me dedicasse, como estaria? Então, eu pego para fazer uma coisa da minha personalidade. Eu quero fazer da melhor maneira possível. E quero que as pessoas também. Então, muitas vezes você exige, mas você vai vendo os limites, né? Nessa época eu não tinha experiência, então eu até exigia até demais, porque eu exigia de mim. Então achava que os outros também Também tinha que suportariam a mesma mesmo. suportava a mesma pressão, né? Muitas vezes que eu fui demais e depois, hoje equilibrou, né? Mas era justamente, eu era muito novo, então eu queria passar seriedade e responsabilidade. E como foi para o senhor depois que o senhor encontrou o irmão do senhor? Como é que foi? O senhor, Como eu encontrei meu irmão, depois que ele foi viajar, o senhor ficou no Rio e rasgou tudo. E como é que foi quando o senhor encontrou com ele? na realidade, depois que ele estava lá, através de telefone, se comunicamos, você ficou aí, rapaz? Não foi embora? Por quê? Como? Eu digo, não, decidi ficar. Eu gostei do Rio, decidi ficar. Acho que ia ser muito triste a Bahia para mim. Então resolvi ficar. Aí ele falou com algumas pessoas, somente o pessoal, o Rafael do Grupo Senzala, meu irmão tá aí, ficou aí, é novo, de menor. Dá uma olhada que ele é muito tentado, coisa e tal. Tenta ajudar ele aí, coisa e tal. Né? Aí o senhor começou a dar aula junto com eles lá no... Sim, aí eu comecei, continuei dando aula na Nicei e dando aula na Associação dos Servidores. Depois eu peguei vários horários. Né? Passei de manhã, meio-dia, à tarde e à noite. Então dava 3, 4 horários lá. Tá vendo? Caramba. Porque eu vi isso também no Mestre Mimba. Mestre Mimba dava aula de manhã, 6 horas. Dava aula à tarde, dava aula particular. Já olhava O dia como inteiro, profissão. como profissão. E eu queria ser um profissional. E o profissional tem que ter a dedicação, tem que ter tempo, tem que ter responsabilidade, tem que treinar, tem que evoluir, tem que desenvolver. Então eu queria que meus alunos pensassem, fossem como eu. Determinado, saber o que quer. Era assim. E o senhor é muito... E eu tive a felicidade de ter alunos que gostavam disso realmente. Então suportaram a carga, que era uma carga. É uma troca de energia, né? Tem novidade, vem pra roda, não é uma marca, é um movimento. Vai lá, encomenda a sua camisa e venha fazer parte desse movimento.